Você já percebeu como, às vezes, parece que sua mente muda completamente dependendo do que acontece no seu dia? Uma coisa dá certo e você se sente capaz de conquistar qualquer coisa. Uma coisa dá errado e de repente você começa a questionar tudo. Uma mensagem a qual você esperava simplesmente não chega, uma pessoa se afasta, você fracassa em alguma coisa, compara sua vida com a de alguém e em poucos minutos aquilo que parecia estar sob seu controle começa a desmoronar dentro da sua própria cabeça. Talvez o problema não seja você sentir demais. Talvez o problema seja ter construído uma mente que depende demais do que acontece ao seu redor para conseguir permanecer em paz. E é sobre isso que eu quero falar hoje. Porque uma mentalidade estável não significa nunca ficar triste, frustrado, ansioso ou desmotivado. Significa não permitir que cada emoção decida quem você realmente é. Existe uma expectativa estranha de que precisamos sempre estar bem, sempre motivados, sempre produtivos, sempre confiantes, mas isso não existe. Você vai acordar em alguns dias sem vontade de fazer absolutamente nada. Vai ter momentos em que vai duvidar de si mesmo, vai perder pessoas, vai cometer erros. Vai ter dias que você simplesmente não vai estar na sua melhor versão. E tá tudo bem. Uma mente estável não é uma mente que nunca oscila. É uma mente que consegue voltar ao equilíbrio depois de simplesmente isolar, depois de simplesmente fracassar. Eu quero que tu pense em uma árvore. Ela não precisa ser completamente imóvel para ser resistente. Ela pode se movimentar com o vento sem deixar de permanecer enraizada. Talvez seja isso que esteja faltando. Não eliminar o vento, mas criar raízes. Um dos maiores erros aos quais cometemos é tratar qualquer pensamento como se fosse uma verdade. Eu não sou bom o suficiente, ninguém realmente gosta de mim, eu nunca vou conseguir aquilo, todo mundo está avançando menos eu. Só porque sua mente produziu uma frase não significa que realmente aquilo seja verdade. Pensamentos são influenciados pelo nosso próprio humor, pelo cansaço, pelas experiências recentes e até pelo próprio medo. Quando você está mal, a sua mente tende a interpretar tudo através daquele estado. Por isso, às vezes, um problema que parecia impossível de resolver ontem parece pequeno demais depois de uma boa noite de sono. E aí eu te pergunto, aquele problema mudou? Nem sempre. Talvez você tenha mudado a forma de enxergá-lo. Então, quando um pensamento pesado aparecer, tenta não perguntar imediatamente, isso é verdade? Pergunta, por que eu estou pensando assim agora? Essa pequena distância entre você e o pensamento pode mudar muita coisa. Talvez uma das maiores fontes de instabilidade emocional seja depender demais da reação das pessoas. Quando alguém responde rápido, você fica bem. Quando demora, você começa a imaginar coisas. Quando alguém te elogia, sua autoestima aumenta. Quando alguém te critica, ela despenca. Quando alguém fica perto, você se sente importante. Quando alguém vai embora, começa a acreditar que não é suficiente. O problema não é gostar de receber carinho. O problema é precisar dele para se sentir inteiro. Você precisa aprender a diferenciar. Eu gostaria que essa pessoa estivesse aqui eu preciso dessa pessoa aqui para ficar bem. Acredite ou não, tem uma diferença enorme entre essas duas coisas. Pessoas podem entrar na sua vida e também podem sair a qualquer momento. Você não controla isso nem por um instante da sua vida. Mas pode construir uma identidade que não desapareça junto com elas. Uma mente instável costuma tomar decisões baseadas no sentimento do momento. Hoje eu estou motivado, então vou fazer. Hoje eu não estou bem, então deixa para amanhã. E amanhã acontece novamente a mesma coisa, e semanas se passam da mesma forma. A disciplina é importante justamente por isso, porque ela diminui o poder das oscilações emocionais sobre nossas ações. Você não precisa estudar porque está inspirado, não precisa treinar porque está motivado. Não precisa cumprir suas responsabilidades porque está tendo um dia perfeito. Você simplesmente faz porque decidiu que aquilo importa. E isso, com o tempo, cria um hábito muito poderoso, que é a confiança em si mesmo. Cada vez que você cumpre uma promessa que faz para você mesmo, mesmo que pequena, sua mente começa a entender, eu posso confiar em mim mesmo. E talvez não exista estabilidade maior do que essa. Nem tudo precisa de uma resposta imediata. Você recebe uma crítica? Espera. Alguém te irrita? Espera também. Você recebe uma notícia ruim? Adivinha. A estabilidade mental também nasce da capacidade de criar um espaço entre aquilo que acontece e aquilo que você faz, porque existe uma diferença enorme entre isso aconteceu comigo e isso vai decidir o que eu farei agora. Em hipótese alguma você vai controlar o primeiro, mas pode trabalhar no segundo. Às vezes, simplesmente a melhor decisão que você pode tomar no momento é não tomar decisão nenhuma, enquanto estiver emocionalmente abalado. Deixe a emoção passar, depois você decide o que vai fazer com isso. Existe uma quantidade absurda de energia sendo desperdiçada tentando controlar coisas que nunca estiveram nem mesmo sob alguma hipótese do nosso controle. E eu posso te citar várias aqui. Um exemplo, o que as pessoas pensam de mim, o que alguém vai escolher, o passado, o resultado de algumas situações, o futuro, a opinião de alguém sobre você. Você pode fazer tudo certo e ainda sair como alguém errado. E aceitar isso não é desistência, é maturidade. A pergunta deixa de ser, como faço para garantir que tudo aconteça como eu quero e passa a ser, se não acontecer como eu quero, quem eu vou escolher ser? Essa última pergunta ela pode ser muito poderosa, porque o mundo pode ser imprevisível, mas você pode trabalhar para não ser completamente imprevisível para você mesmo. Um erro muito comum é transformar momentos em identidades. Eu falhei e acaba virando eu sou um fracasso. Essa pessoa foi embora e acaba sendo julgado como eu sempre vou ficar sozinho. Hoje eu não consegui fazer nada e acaba virando eu sou um preguiçoso. Percebe o salto que ocorreu? O acontecimento aconteceu, mas somente transformou aquilo em uma definição sobre quem você é.
E sendo bem sincero, não faz isso. Você pode ter um dia ruim sem ser uma pessoa ruim. Pode fracassar sem ser um fracasso. Pode estar perdido sem ser uma pessoa perdida. Pode estar cansado sem ser fraco. O momento não precisa carregar o peso de definir toda a sua existência. Quanto mais pequena é a sua vida, maior é o impacto de qualquer perda. Se sua felicidade depende apenas de um relacionamento, perder esse relacionamento parece perder tudo. Se sua autoestima depende apenas do trabalho, um fracasso profissional parece destruir a sua própria identidade. Se sua vida depende apenas de aprovação, qualquer rejeição se torna devastadora. E não é à toa, por isso construa diferentes pilares. E o que eu quero dizer com pilares é tenha objetivos. Seus amigos, seus interesses, no seu trabalho, nos seus estudos, no seu corpo, sua espiritualidade, se você achar que isso faz sentido, seu tempo sozinho, seus projetos. Não porque você precisa se distrair dos problemas, mas porque uma vida inteira não deveria estar apoiada em uma única coluna. Consegue entender? Olha, se você ouviu até aqui, eu posso te dizer duas coisas. Talvez construir uma mente estável não seja exatamente se tornar uma pessoa fria, nem deixar de se sentir. Nem fingir que nada machuca. Talvez seja exatamente o contrário, na verdade. É sentir tudo isso, mas não ser carregado por tudo isso. A segunda é que é conseguir ficar triste sem acreditar que sua vida acabou. É fracassar sem acreditar que você é um fracasso. É perder alguém sem perder completamente a si mesmo. É ter medo e ainda continuar. É não saber o que vai acontecer amanhã e mesmo assim conseguir dormir hoje. Porque a estabilidade não vem de controlar a vida. A vida nunca ficará completamente sob seu controle. Isso é uma verdade nua e crua. Ela vem de construir dentro de você algo que consiga permanecer de pé, mesmo quando o lado de fora estiver desmoronando. Então talvez você não precise de uma mente que nunca balance. Talvez precise apenas de raízes mais profundas, porque o objetivo não é nunca ser abalado pela vida. É simplesmente aprender a voltar para si mesmo depois que a vida tentar te abalar. E talvez seja isso que significa de verdade construir uma mentalidade mais estável.